Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Ciência e Arte. E neste vídeo eu vou resolver uma questão da Olimpíada Brasileira de Física de 2019, beleza? E essa questão tem como tema o comportamento térmico e cinético dos gases. Então bora lá. O gráfico abaixo representa a pressão P de uma amostra de um gás ideal em função de seu volume. As temperaturas absolutas da amostra do gás correspondentes aos pontos A, B e C do gráfico são, respectivamente, a temperatura A, a temperatura B e a temperatura C. Identifique nas proposições qual das seguintes relações é correta. Então, gente, vamos ter que analisar o gráfico e, a partir dessa análise, encontrar qual alternativa está correta. Mas antes é importante considerar a lei dos gases ideais, que diz que a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura absoluta inicial é igual à pressão final, eu vou chamar de 2 vezes o volume 2, seria o volume final, está dividido pela temperatura absoluta final. Beleza. Sabendo disso aqui, agora temos condições de conseguir analisar o gráfico. Bom, nesse primeiro ponto aqui, do ponto A, dessa temperatura A, até a temperatura B, é possível notar que a pressão é constante. Do ponto A ao ponto B, a pressão é constante. Só que o volume é diferente. O volume é maior. Então, do ponto A ao ponto B, a pressão é constante. Nesse caso aqui, podemos, então, considerar que é constante a pressão. Aí, como a pressão é constante, a transformação é isobárica, que entra na primeira lei de Charles e Gay-Lussac, beleza? Então, ó, ficaria aqui, sem a pressão, que volume 1 dividido pela temperatura absoluta 1 é igual... Ah, gente, peraí. Para ficar melhor, o volume inicial seria a temperatura A, seria o ponto A. E o volume final seria o ponto B. E a temperatura final também seria o ponto B. Então, ó, como ficaria que VA e que o volume B, que seria o volume final, do ponto A ao ponto B, está dividindo pela temperatura B. Gente, como é uma transformação isobárica, que eu falei, né, que é da primeira lei de Charles e Gay-Lussac, diz que quando a pressão é constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, para que essa razão permaneça constante, se o volume B, se o volume aqui nesse caso, se o volume B aumentar, a temperatura também tem que aumentar para manter a razão entre VA e TA, beleza? Então, é possível dizer que do ponto A ao ponto B, o volume aumentou. Então, a temperatura também tem que aumentar. Ó, se o volume aumentou, aqui nesse caso do ponto B, a a temperatura também tem que aumentar. Ou seja, do ponto A até o ponto B, é possível dizer que a temperatura B é maior que a temperatura A. Beleza? Já temos a primeira parte aqui. Bom, agora, do ponto B até o ponto C, seria a temperatura B até a temperatura C, né? De acordo com o enunciado. Analisando aqui, é possível observar que o volume é constante nesse caso e a pressão varia. Então, aplicando novamente a lei dos gases ideais, P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes o volume 2 dividido
por T2. Bom, o volume é constante, então podemos desconsiderar aqui nesse caso. Então, ficaria aqui pressão inicial, que seria o B. Bom, gente, nesse caso aqui, o ponto B seria o inicial e o ponto C seria o final. Então, ficaria aqui a pressão inicial, que seria B, está dividindo pela temperatura absoluta inicial, B, que é igual a pressão final, C, dividido pela temperatura absoluta final, C. E, gente, como o volume é constante aqui, aconteceu uma transformação isométrica do ponto B até o ponto C. É uma transformação isométrica, que entra na segunda lei de Charles e Gay-Lussac, beleza? E essa lei diz que quando o volume é constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, para que essa razão permaneça constante, se a pressão aumentar, a temperatura também tem que aumentar. Então, se um aumentar, o outro aumentou. Então, o outro tem que aumentar também. E é justamente o que acontece aqui. A pressão no ponto C aumentou. Ó. Opa! A pressão no ponto C aumentou. Então, se a pressão do ponto C aumentou, a temperatura do ponto C também tem que aumentar. Portanto, do ponto B até o ponto C, do ponto B até o ponto C, a temperatura de C é maior do que a temperatura de B. Beleza? Bom, finalizando, analisando assim, o gráfico no geral, como que ficaria? Bom, do ponto A até o ponto B, encontramos que a temperatura de B é maior do que a temperatura de A. Então, a temperatura A é menor do que a temperatura B. E a temperatura B, encontramos que é menor do que a temperatura C, porque a temperatura C é maior do que a temperatura B. Então, a temperatura B é menor do que a temperatura C. Então, encontramos que a temperatura A é menor do que a temperatura B, que é menor do que a temperatura C. Nesse caso, então, concluímos que a alternativa correta é a alternativa A, porque é a única que tem esses quesitos. Beleza?